Então, hoje vai ser uma aula mais introdutória, né? Falando um pouquinho da classificação, como é que estão as plantas diante de uma classificação, ou seja, classificar nada mais é do que agrupar. E a gente tem uma classificação dos seres vivos, né? A classificação da vida, que é o agrupamento, os grupos dos seres vivos. Então, a gente tem uma classificação bem atual, que é de 2003, é a mais recente que a gente tem, e hoje a gente vai trabalhar com o posicionamento das plantas diante dessa classificação, tá? E aí, o que eu ia falar? Eu não vou mais conseguir ver nada, chat, né, quando eu começo a projetar, então qualquer dúvida, vocês me interrompam falando. Se alguém tiver com problema no microfone, pede para o amigo, bota no chat, pede para o amigo ler, porque eu não consigo. Assim que eu começar a projetar, eu fico vendo só a minha tela de slides e vocês sabem que a gente não vê mais nada. Eu fico vendo só os meus slides, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês falam que aí eu consigo ouvir vocês. Tudo bem? Tudo certo, professor. Tá. Estão vendo os slides? Ou slide, né? Sim, apareceu. Tá. Então, o objetivo dessa aula, como eu falei, vai ser uma aula mais introdutória, é entender a evolução da classificação biológica. O que significa isso? Quando a gente aprende a classificação dos seres vivos, em geral, no ensino médio, né, a gente aprende, pelo menos acho que foi o que vocês aprenderam, que eu aprendi. Os seres vivos são classificados, são agrupados em 5 reinos: protista, monera, funge, planta e animalia. E aí, será que sempre foi assim? Será que os seres vivos sempre foram classificados desse jeito, agrupados desse jeito? Será que hoje em dia, atualmente, essa é a melhor classificação que a gente tem para os seres vivos? Então, um dos objetivos é a gente entender, eu vou apresentar para vocês como que foi a evolução da classificação dos seres vivos. O que ocorreu ao longo do tempo, como os seres vivos foram agrupados ao longo do tempo e como eles estão agrupados hoje, tá? Então, hoje a gente tem uma classificação que foi proposta em 2003 para os eucariontes. Essa classificação é baseada em sistemática filogenética, é baseada em cladística. Cladística ou sistemática filogenética são sinônimos, é só uma metodologia para classificar, para agrupar os seres vivos. Então, em 1950, Willy Hennig, um entomólogo alemão, né? Então, um cientista, um biólogo que trabalhava, ele já faleceu, foi atropelado, coitado. Ele trabalhava com insetos, ele propôs uma metodologia para agrupar, para classificar os seres vivos. Essa metodologia, que foi proposta lá na década de 50, foi aceita na comunidade científica, né? Então, as pessoas que até então não havia uma metodologia muito clara para a classificação dos seres vivos, e aí, a partir do desenvolvimento dessa metodologia, da sistemática filogenética, isso foi aceito na comunidade científica e os cientistas começaram a usar essa metodologia para propor agrupamento dos seres vivos. Só que isso era feito em grupos isolados. Era feito para planta, era feito para fungo, era feito para aves, até que em 2003 foi proposta por uma pesquisadora americana chamada Sandra Baldorf uma classificação baseada em sistemática filogenética para todos os eucariontes. E é isso que que eu vou apresentar para vocês. Possivelmente vocês já viram esse cladograma dos eucariontes, de todos os eucariontes, mas eu vou reforçar e a gente vai entender onde estão as plantas dentro dessa classificação proposta pela Sandra Baldorf, dentro desse agrupamento dos seres vivos proposto pela Sandra Baldorf, tá? Então, a ideia
dessa aula, as ideias, né, são basicamente essas, tá? Planta, né? O termo planta. Desde pequeno a gente ouve falar de planta e a gente acha que sabe reconhecer uma planta, né? Mas a gente não sabe muito definir uma planta. Então, a pergunta que eu tenho para vocês agora é: o que é planta? Como eu defino uma planta? Quais as características que um organismo precisa ter para eu falar, isto é uma planta? É uma pergunta. Alguém? Possui clorofila e fazer fotossíntese? Possui clorofila e fazer fotossíntese, o Eric falou. É porque eu acho que a definição dela seria... Fala, Alex. Não, pode falar. Eu acho que a definição seria um pouco mais estrutural. Sei lá, organismo eucarionte que detém clorofila e possui vasos condutores, por exemplo. Tá, então já temos duas coisas aí. Um falou, o Eric, que organismos que fazem fotossíntese são plantas, né? O Aleph, são seres eucariontes com vasos condutores. São plantas. Que podem fazer fotossíntese. Que fazem fotossíntese. E aí? Mais alguém? Não só fotossíntese, porque algumas bactérias também podem fazer fotossíntese, né? E eu acabei de cometer um erro que eu esqueci que existem plantas que não têm vasos condutores, mesmo assim são plantas. Vocês mesmos já estão se corrigindo. Vocês mesmos já estão aí, ó. É isso mesmo, assim. Durante muito tempo, os organismos fotossintetizantes foram colocados no reino plant. Então, fazia a fotossíntese era planta. Mas, hoje em dia, a gente sabe que a fotossíntese parece ter surgido várias vezes na evolução. Então, eu tenho linhagens distintas que fazem fotossíntese. Então, como vocês mesmos já falaram, eu tenho grupos que não são plantas, não são próximos de plantas, não têm uma origem comum com planta e que fazem fotossíntese, tá? Então, essa primeira definição já caiu por terra. Em geral, as plantas fazem fotossíntese, sim, né? Tem todo um aparato para a realização desse processo, que é a fotossíntese. O que é a fotossíntese, né? A fotossíntese é um processo pelo qual alguns organismos produzem sua própria glicose, sua própria fonte de energia, seu próprio carboidrato, usando para isso a energia luminosa, por isso fotossíntese, usando luz, né? Síntese de quê? Síntese de moléculas de glicose. Então, a fotossíntese uma definição bem básica da fotossíntese é essa, né? O processo pelo qual alguns organismos, não só as plantas, conseguem produzir sua própria glicose, utilizando para isso a energia luminosa. Por que eu preciso de energia para formar uma molécula de glicose? Porque quando eu uno átomos, né? Então, a glicose a gente sabe que é formada por átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. Esses átomos são encontrados livres na natureza, ou então em outras substâncias, como o gás carbônico, a água. No gás carbônico eu tenho moléculas de carbono, na água eu tenho moléculas de hidrogênio e de oxigênio. Mas como que eu vou unir esses átomos de carbono, de hidrogênio e oxigênio? Para eu unir, para as ligações químicas, para eu unir átomos, eu preciso de energia. Da onde vem essa energia? No caso da fotossíntese, da luz solar, tá? Então, a luz solar é a fonte energética para eu unir esses átomos. Assim como existem organismos que também produzem sua própria fonte de energia, sua própria glicose, são seres autótrofos, mas essa energia não vem de uma fonte luminosa, vem da quebra de outras moléculas. São organismos quimiosintetizantes. Então, algumas bactérias a gente sabe que são autótrofas, ou seja, produzem sua própria fonte de energia, sua própria glicose, mas essa energia para unir átomos vem da quebra. Então, quebra-se, essas bactérias conseguem quebrar
substâncias químicas que estão na natureza. Essa quebra libera energia e essa energia é usada para unir átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio para construir moléculas de glicose, tá? Então, primeiro, nem todo organismo fotossintetizante é planta, tá? E nem todo autótrofo, nem todo organismo que produz sua própria energia, produz essa energia por meio, essa energia que é a glicose, né? Produz essa glicose usando a energia luminosa. Existem organismos, algumas bactérias, que produzem sua glicose usando energia da quebra de outras substâncias químicas. São ditos organismos quimiosintetizantes, tá? Então, e outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, muita gente, né, às vezes para a pessoa leiga, fala assim, para que serve a fotossíntese? Para liberar oxigênio para a atmosfera. A fotossíntese serve para liberar? Não. Ela libera, esse processo libera oxigênio para a atmosfera, mas isso é uma consequência. O principal objetivo da fotossíntese, desse processo, é produzir moléculas de glicose para aquele organismo usar. Aquele organismo não é tão altruísta assim, de falar, eu vou só produzir oxigênio para o resto do mundo, né? Não. Está produzindo glicose para a sua própria nutrição. Como refúgio, como produtos desse processo, a gente tem o oxigênio, que como aquele organismo não está usando naquele momento, vai liberar, não vai acumular para ele. Libera para a atmosfera. E a gente tem também como refúgio água. Então, são produtos, além da glicose, outros produtos da fotossíntese são oxigênio e água. Mas o principal objetivo da fotossíntese ou da quimiossíntese é produzir moléculas de glicose para uso daquele organismo que está realizando o processo, tá? Então, a gente já viu que em geral, toda planta faz fotossíntese, a não ser aquelas parasitas, mas que são poucas na natureza. Então, em geral, as plantas são organismos fotossintetizantes, mas nem tudo que faz fotossíntese é planta. E aí, o Aleph, né? Foi o Aleph? Foi. O Aleph falou, mas ele mesmo já se corrigiu. Para a planta é uma definição um pouquinho mais complexa. A planta é aquele organismo eucarionte, fotossintético, que tem vasos condutores. Mas ele mesmo já se corrigiu e falou, mas tem planta que não tem vaso condutor. Realmente, existem várias plantas que não apresentam vasos condutores. Isso, das briófitas e das algas, né? As algas verdes e as algas vermelhas são plantas e também não possuem vaso condutor. Então, vaso condutor foi uma aquisição posterior. As plantas surgiram no ambiente marinho, como a maioria dos organismos. A maioria dos grupos tem seu ancestral surgindo no ambiente marinho, porque é muito mais fácil viver no ambiente marinho. A salinidade é parecida com a salinidade da célula. A sustentação no ambiente marinho é mais fácil, a condução dos gases, né, é mais fácil no ambiente marinho. Então, é muito mais fácil para os organismos viver no ambiente marinho. E por que eles migraram para a Terra, a maioria deles? Porque aí tem outras questões do ambiente marinho, como, por exemplo, a luz, os raios luminosos não atingem, a gente sabe, quando a gente mergulha, poucos metros a gente não tem mais luz. Então, esses organismos tinham que ficar limitados à superfície da água. Eles não tinham toda a coluna d'água para ocupar. Então, acabou havendo uma superpopulação ali naquela faixa onde a luz solar entrava. Além disso, o oxigênio no ambiente marinho é mais escasso, né? O oxigênio lá na água do mar é mais escasso do que no ambiente terrestre. Então, esses parecem ser motivos, tanto a incidência luminosa quanto a falta de oxigênio, não a falta, mas menor quantidade de concentração de oxigênio no ambiente marinho do que no ambiente terrestre, né? No ambiente terrestre, a gente tem o oxigênio disponível na atmosfera para a gente,
parecem ter sido motivos que fizeram com que os organismos migrassem, ocupassem, né, o ambiente terrestre. Mas, para isso acontecer, eles tiveram que sofrer uma série de mudanças, uma série de adaptações que não eram necessárias no ambiente marinho. Entre elas, a presença de vasos condutores. Então, as primeiras plantas que deixaram o ambiente da água e migraram para o ambiente terrestre não tinham vasos condutores, tanto é que elas vivem num ambiente limitado. Elas têm que estar perto da água, como, por exemplo, as briófitas. E aí, ao longo do tempo, vasos condutores foram sendo, né? Eu tive ancestrais que começaram a desenvolver vasos condutores, e aí que possibilitou a transferência, né, de água e de produtos da fotossíntese no corpo todo da planta, e ela conseguiu obter um porte maior, tá? Então, não é porque não tem vaso condutor que não é planta. Várias plantas não têm vasos condutores, tá? Então, vamos tomar cuidado com isso. Tudo bem até aí? Mas até então a gente não definiu planta, né? A gente só sabe que que planta não pode ser definido pela presença por fazer fotossíntese, nem pela presença de vasos condutores. E aí, mais algum palpite sobre o que é planta? Como que a gente define uma planta? Já vou alertar para vocês que não é uma definição muito fácil, tá? Do que é esse organismo, que um organismo precisa ter para ser planta. Não é fácil de eu explicar para minha mãe, assim, é mais fácil eu mostrar que aquilo ali é uma planta. Mas para eu definir uma planta, não é tão simples assim, tá? Mas a gente vai chegar nessa definição e meu objetivo hoje é que vocês saiam daqui sabendo definir, mesmo que não seja uma definição tão trivial assim. Mas a gente, como biólogo, como futuro, né, professores, a gente tem que passar e saber o conhecimento correto, mesmo que não seja tão fácil. Tudo bem até aí? Tudo certo, professora. Tudo bem. Tá. Então, falando um pouquinho da evolução, de como a classificação dos seres vivos mudou ao longo do tempo. No começo, lá na Grécia Antiga, as primeiras classificações que a gente tem registro, lógico que talvez tenham existido outras antes, mas não foram registradas, então a gente não consegue ter acesso, né? Ficou no passado. Mas a primeira classificação que a gente tem registro foi proposta por Aristóteles, um filósofo grego, né, que viveu lá na Grécia Antiga e que foi professor do Linneu. Então, Linneu foi discípulo desse grande filósofo que é Aristóteles. Na verdade, esses filósofos, né, Aristóteles, Platão, trabalhavam um pouco com tudo, né? Eram naturalistas, eram geólogos, eram filósofos, trabalhavam um pouco com tudo. Não tinha Netflix, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, então a diversão deles era estudar um pouquinho tudo. E o ser humano já é naturalmente curioso, né? Já tem vontade de aprender. A gente já naturalmente tem vontade de aprender alguma coisa. E não era diferente com Aristóteles, com Platão, com esses filósofos. Então, quando esses pensadores começaram a perceber que existia, além dos seres humanos, existiam outros seres vivos, eles, por vontade, começaram a querer formar grupos desses seres vivos. Só que naquele momento não existia microscópio, não existia lupa, não existia extração de DNA, não existia nada disso. Então, a primeira classificação que a gente tem notícias, que foi proposta por Aristóteles, esse filósofo dividiu os seres vivos em 2 grupos, baseado em mobilidade. Ou seja, os seres vivos que se movem, ele colocou num grupo chamado Animalia. E os seres vivos imóveis, ele colocou num grupo chamado Plante. Então, era uma classificação simples. Se moveu é animal, não se moveu, planta. E acabou, tá? Mas aí, como eu falei para vocês, com a melhoria, com o surgimento de microscópios, né, com a tecnologia cada vez mais evoluindo,
Hooker desenvolveu o microscópio e começou a analisar vários tecidos desses organismos. Independente de ser móvel ou não ser móvel, ele pegava esses organismos, fazia cortes, né, nos tecidos e botava lá nesse novo aparelho que tinha sido criado, que era o microscópio. Com isso, foi proposta a teoria celular. Vocês sabem o que é a teoria celular? Hein? Pode repetir, professora. Eu estou dizendo que quando o microscópio foi inventado, né, foi construído, o Hooker, esse pesquisador começou a pegar vários tecidos de vários organismos, pegava qualquer coisa que ele via pelo caminho, fazia cortes e botava lá no microscópio, por curiosidade, igual uma criança pega qualquer coisa e bota no microscópio. Esse pesquisador começou a botar as coisas no microscópio, o que ele via de ser vivo, ele botava lá no microscópio. E aí ele começou a perceber que todos os seres vivos tinham um padrão. E aí ele propôs uma teoria, que é a teoria celular. O que é a teoria celular? O que diz a teoria celular, principalmente? Que só é vida quem tem células. Que todos os seres vivos são compostos por célula, muito bem. Então, Hooker, ele cunhou, né, ele propôs esse termo baseado nas células dos mosteiros, né? Então, ele percebia que todos os tecidos dos seres vivos tinham aquele conjuntinho, aquele padrãozinho, que eram as pequenas células. Aí ele deu o nome de células. E aí ele falou isso, veio, né? Ele começou a ver esse padrão e falou, nossa, então todo ser vivo é composto por essa unidade que ele deu o nome de célula. E essa é a teoria celular. Então, todo ser vivo é composto por células. E aí, nesse momento, percebeu-se que, independente de ser imóvel, vocês veem a setinha aqui quando eu mostro o mouse? Sim, professora. Tá. Então, independente de ser imóvel ou de ser móvel, ele percebeu que alguns organismos eram compostos por apenas uma célula, enquanto outros por várias células. E aí, baseado nisso, no número de células, percebam que agora é outra característica que está em jogo, né? Primeiro foi a mobilidade, agora é o número de células. Então, baseado no número de células, Haeckel propôs um terceiro grupo. Independente de ser móvel ou imóvel, se o organismo é composto por apenas uma célula, ele é um protista. E aí foi criado um terceiro grupo e já mudou a classificação. Então, de um lado, organismos pluricelulares móveis eram colocados num grupo, Animalia. Do outro, organismos pluricelulares imóveis eram colocados em outro grupo, Plant. E, por fim, organismos unicelulares, independente se é móvel ou imóvel. Podia ser uma ameba, que é imóvel, ou um paramécio que tem cílio e se mexe. Independente de ser móvel ou imóvel, se o organismo tem apenas uma única célula, colocado em protista. Nesse momento, até as bactérias eram colocadas em protistas, porque são seres unicelulares. Tudo bem? Até aí? Então, percebam como já mudou a classificação dos seres vivos. E é isso que eu quero que vocês percebam. Que vocês percebam que a classificação, ou seja, os agrupamentos dos seres vivos, não é estático. Ele vai mudando, foi mudando ao longo do tempo e continua mudando à medida que novas tecnologias vão sendo desenvolvidas e novos paradigmas vão sendo propostos na biologia, tá? Então, o microscópio foi criado, a teoria celular foi proposta, pronto, já mudou a classificação. Tudo bem até aí? Tudo certo. Tá. E aí veio um terceiro momento, onde os microscópios foram ficando cada vez mais potentes e agora os cientistas com o uso do microscópio conseguem ver o interior da célula,
consegue ver que algumas células têm umas coisinhas lá dentro delas, que até então não se sabia nem a função e nem o nome, mas perceberam que algumas células, né? Então tem lá a membrana, eles viam essa membrana e, por enquanto, com os primeiros microscópios, eles só conseguiam ver isso aqui, só a membrana, nos primeiros microscópios. Mas, à medida que os microscópios foram ficando mais potentes, né, aumentando cada vez mais e mais, eles conseguiam ver que no interior da célula tinha lá uma coisa que eles chamaram de núcleo, que era, eles não sabiam nem o que era isso aqui naquele momento, né? Não sabiam que isso era um material genético, que era envolvido com reprodução e transferência de características, nada disso. Só percebiam que tinha lá uma parte da célula que corava mais, ficava mais coradinha, que eles deram o nome de núcleo. E isso tinha também uma membrana envolvendo essa parte aí, que é a membrana nuclear. Ou carioteca, né? Então, eles perceberam que existiam células, né? Existiam seres unicelulares que... Vocês veem aqui minha setinha ou não? Sim, professora. Tá, porque tem hora que não vê. Então, perceberam que, além dessa membrana celular, né, essa membrana que envolve a célula, que separa a célula do meio externo, também tinha essa outra membrana. E também, dentro dessa célula, existiam outras coisinhas, né, que eles também não sabiam o que era, mas que tinham lá outras redes de membranas dentro da célula. Não sabiam o nome, só viam que tinham, em algumas células, além dessa membrana externa, da membrana celular, existiam outras membranas internas. Enquanto outros seres unicelulares não apresentavam membranas internas. Tinha lá esse emaranhado de coisa que ninguém sabia o que era, umas coisinhas que não eram membrana, né? Não tinham membrana, que são os ribossomos. Hoje em dia a gente sabe para que serve cada uma dessas estruturas, dessas organelas. Mas na época, não. Eles só viam as aparências. Mas então, existiam seres unicelulares com membranas internas, envolvendo, né, as organelas, e outros seres sem membranas internas. E aí eles deram nomes a esses tipos de células. Seres que têm células com membranas internas são células chamadas de quê? Vocês lembram? De seres que são o quê? Eucariontes. Isso mesmo, eucariontes. E aqueles não dotados de membranas internas são chamados de quê? Procariontes. Isso, procariontes. Tá? Então, os cientistas começaram a ver, nossa, existem seres unicelulares com células diferentes, um com membranas internas e outros sem membranas internas. E isso já foi suficiente para se propor um quarto grupo. Então, percebam, os cientistas começaram a ver, né, com o advento de microscópios mais potentes, que aqui, dentre os seres unicelulares, existiam aqueles eucariontes e aqueles procariontes. E o que eles falaram? Não, vamos separar. E aí foi isso que foi feito. Separaram os procariontes num quarto grupo, chamado de monera. Então, nesse momento, eu tenho um grupo formado por organismos procariontes, um grupo formado por organismos unicelulares eucariontes, um grupo formado por organismos pluricelulares eucariontes móveis e um grupo formado por pluricelulares eucariontes imóveis, tá? Percebam que até esse momento não se falava em clorofila, nem sabiam da existência da clorofila, desse processo que é a fotossíntese, nada disso. Então, percebam que era só essas características mais morfológicas que faziam com que os cientistas
separassem esses grupos. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo, professora. Tá. E aí veio a classificação que ficou a mais famosa, que foi proposta mais ou menos na década de 70 e que perdurou até a década de 90. Eu aprendi assim, possivelmente vocês aprenderam assim, e muita gente ainda ensina assim. É a mais atual, digamos assim, não vou nem dizer que é a mais correta ou incorreta, não é a mais atual, porque não leva em consideração, lembrem que eu falei que hoje em dia a gente tem na biologia um paradigma para a classificação dos seres vivos, que é a sistemática filogenética. Essa classificação que a gente aprendeu, que hoje em dia, que ainda está presente em muitos livros didáticos, não leva em consideração esse paradigma que está sendo amplamente utilizado na biologia, que é a sistemática filogenética. Temos uma que leva em consideração essa metodologia? Temos. E é essa que eu vou apresentar para vocês. Mas essa já é a mais difundida? Infelizmente, ainda não. Demora para as coisas chegarem nos níveis básicos de ensino, né? Primeiro, essas novas propostas, elas circulam no meio acadêmico, né, entre os cientistas, depois elas vão para as universidades, para os cursos de graduação, só por fim elas atingem os níveis mais básicos de ensino. Mas, por conta disso, a gente não tem que ensinar? A gente tem que ensinar, tá? Agora, ela é mais complexa? É mais complexa. Mas, por ser mais complexa, a gente vai tapar os olhos e falar, não, ela é muito difícil, eu não quero nem saber. Não, né? A gente não pode parar nesse nível. Eu vou só ficar no mais fácil, no superficial, que é fácil de eu explicar e acabou. A gente não pode ser assim. A gente tem que tentar ir no que está mais atual, tá? Então, essa aqui foi a classificação que foi a mais atual, é extremamente didática, mas que não é a melhor que a gente tem atualmente, se eu levo em consideração a sistemática filogenética, que é essa metodologia utilizada na biologia hoje em dia, tá? Hoje em dia não, desde 50 e possivelmente vai ficar um tempo. Pode ser que daqui mais um tempo, quando vocês forem profissionais, isso mude, e aí vocês vão ter que aprender uma nova. Mas, por enquanto, é isso que está sendo usado, tá? Então, essa classificação aqui, que perdurou até a década de 90, que foi proposta por Whittaker, levou em consideração esses processos fisiológicos, ou seja, começou-se a perceber que os organismos tinham fontes de nutrição diferentes, que ou os organismos eram heterótrofos, ou seja, ou eles necessitavam buscar uma fonte externa de nutrição, e aí eles viram que todos os organismos de animalia eram assim, ou seja, precisavam buscar uma fonte externa de nutrição, e aí quando eles começaram a analisar os organismos que estavam incluídos aqui, né, os imóveis que estavam incluídos em plante, começou-se a perceber que alguns organismos incluídos aqui eram heterótrofos e outros eram autótrofos, né? Alguns produziam sua própria fonte de energia por esse processo que é a fotossíntese, enquanto outros não. Outros necessitavam de uma fonte externa de nutrição, principalmente a partir da decomposição de outra matéria orgânica. Eles decompunham a matéria orgânica e aí absorviam os produtos dessa decomposição. Com isso, esses organismos que, apesar de pluricelulares, eucariontes e imóveis, tinham uma fonte externa de nutrição, ou seja, são heterótrofos, eles foram tirados daqui de plante e foi criado um novo grupo para eles, os fungos. Então, nesse momento, eu tenho a classificação em 5 reinos, que ficou muito famosa, proposta por Whittaker. Então, aqui, como que os organismos eram divididos, né? Eu tenho os procariontes, que são sempre unicelulares. Eu tenho os unicelulares eucariontes,
eu tenho os pluricelulares eucariontes imóveis heterótrofos. Do outro lado, eu tenho os pluricelulares eucariontes imóveis autótrofos, e aqui eu tenho uma mistura entre esses dois, né? Os pluricelulares eucariontes imóveis, como os organismos incluídos aqui, mais heterótrofos, como os organismos incluídos aqui. Então, essa classificação perdurou durante muito tempo. Baseada em sistemática filogenética? Não, nem existia a sistemática filogenética nesse momento, tá? Só que aí, como eu falei para vocês, em 1950, o Willy Hennig, esse alemão, propôs, né, estava incomodado e falou, não, eu vou propor alguma metodologia para todo mundo usar para classificar os seres vivos. Não vai ser assim, cada um classifica do jeito que quiser. Não, eu vou propor uma metodologia para isso. Né? Já que eu estou lidando com ciência, eu preciso ter um método. E foi isso que ele fez. E aí ele propôs um método bem claro para a classificação dos seres vivos. De acordo com esse método, primeiro eu preciso fazer uma análise da característica desses seres vivos, de todas as características, né? E aí eu comparo essas características e, com isso, eu rodo uma análise filogenética e obtenho o quê? Um cladograma. Vocês fizeram isso, né? Vocês obtiveram um cladograma a partir de análise filogenética, análise das características dos seres vivos, só que eram seres hipotéticos. Vocês fizeram isso, não fizeram? Quando tiveram sistemática filogenética? Fizemos, professor. Fizeram, né? Pegaram os monstrinhos, analisaram lá o chifrinho, o olho, a cauda, né? Só que isso é proposto para organismos reais, né? Então, eu faço uma análise das características daqueles organismos, rodo uma análise e obtenho árvores filogenéticas. Eu olho para a topologia, para a aparência dessas árvores e eu proponho agrupamentos baseados no monofiletismo. Então, eu falo, esse aqui é um grupo monofilético, então eu vou dar um nome para esse grupo. Aqui eu tenho um outro grupo monofilético, vou dar um outro nome para esse grupo. Então, de acordo com essa metodologia, primeiro eu obtenho uma árvore, um cladograma, e aí eu proponho grupos que sejam monofiléticos, tá? Então, esse é o primeiro paradigma da cladística, os grupos têm que ser monofiléticos. Existe toda uma característica para aquele grupo ser monofilético, ou seja, os organismos daquele clado, daquele grupo monofilético, têm uma origem comum. A gente imagina que eles têm uma origem comum. É lógico que eu nunca vou saber se eles têm mesmo uma origem comum, né? Porque eu não vou voltar lá no passado, eu não consigo olhar de longe, não é um filme a história da evolução da vida, eu imagino, são hipóteses, tá? Porque eu não consigo voltar no tempo e saber como tudo aconteceu direitinho, mas eu imagino que os organismos daquele clado têm uma origem comum e eles têm uma característica pelo menos uma característica que é diferente do ancestral, que é uma novidade evolutiva, uma apomorfia. Então, todos os organismos daquele clado têm essa mesma novidade evolutiva, essa mesma apomorfia, que é diferente do ancestral e que é uma exclusividade daquele grupo. Então, isso é a definição de um grupo monofilético, né? Que tem um ancestral comum daquele grupo, né? Um ancestral que originou as linhagens daquele grupo e que tem uma característica que é diferente do ancestral e dos outros grupos ao redor dele. Uma apomorfia, uma novidade evolutiva, tá? Então, com base nessa metodologia em sistemática filogenética, uma pesquisadora americana chamada Sandra Baldolfi propôs a classificação, o agrupamento dos eucariontes.
Então, primeiro ela obteve um cladograma de todos os eucariontes, baseado na topologia, ou seja, na aparência desse cladograma, ela propôs 8 reinos, 8 grupinhos monofiléticos apareceram nesse cladograma e ela propôs nome para esses grupos, tá? E, como eu já falei para vocês, em ciência não existe uma verdade absoluta. O que eu quero dizer com isso? Essa é a melhor classificação que a gente tem que vai perdurar para o resto da vida? Não, é a classificação que a gente tem nesse momento que a gente está vivendo. Pode ser que isso mude? Pode ser, como já mudou. A classificação, como a gente acabou de ver, mudou ao longo do tempo. Então, essa é a melhor que a gente tem, a mais usada, é a que está sendo usada por toda a comunidade científica. Todos os biólogos estão usando essa classificação. Então, é a melhor nesse momento. Pode ser que daqui a 10 anos alguém proponha outra que seja aceita? Pode. Ou pode ser que daqui a um ano? Pode, a gente não sabe. Essas teorias, né, de classificação, essas propostas de agrupamento, são aceitas pela comunidade científica enquanto as pessoas estão achando que aquilo é coerente, é bom. A partir do momento que surge algo mais coerente, a gente vai abandonar aquela e vai passar para essa mais coerente, desde que quem publicou explique muito bem e tem que ter uma coerência, não é qualquer louco que vai propor qualquer coisa que todo mundo vai aceitar. Tudo bem até aí? Então, o que eu quero, assim, trazer para vocês é que a classificação dos seres vivos não é estática, ela muda ao longo do tempo. A gente reclama, meu Deus, eu aprendi de um jeito, vou ter que aprender agora tudo de novo, de outro jeito? Vou. Tá? Mas ainda bem que a gente tem essa capacidade de ir se atualizando, tá? E vamos cada vez mais fazendo redes neurais e atualizando cada vez mais nosso cérebro. Tudo bem até aí? Tudo certo, professora. Então, é isso que eu vou apresentar. Provavelmente vocês já viram essa árvore da Sandra Baldolfi, desse cladograma, mas agora eu vou trazer para vocês o posicionamento desses organismos que a gente chama popularmente de plantas ou vegetais, dentro dessa classificação proposta pela Sandra Baldolfi. E vamos entender qual é a novidade evolutiva, qual é a apomorfia desses organismos. O que esses organismos têm que os outros não têm? Por que eles caíram todos no mesmo grupinho monofilético? Então, eles têm alguma coisa, alguma novidade evolutiva, alguma apomorfia que os outros não têm. A gente vai ver e que o definem, que define esse grupo. Então, a gente vai ver qual é essa característica desse grupo que a gente chama popularmente de plantas ou vegetais, tá? Esse termo plantas é um termo popular, não é um termo que define algum grupo biológico, algum reino, tá? É um termo popular. Então, tá aí o artigo da Sandra Baldolfi, o primeiro, que foi publicado em 2003, na revista Science, né? Uma revista de grande impacto, muito aceita, né? Os artigos publicados nessa revista, eles passam por um crivo muito eficiente. Então, essa proposta, ela é aceita por toda a comunidade científica. Então, a Sandra Baldolfi publicou essa primeira filogenia dos eucariontes na Science, e depois, em 2008, ela publicou, na verdade, não muda muito esse outro artigo dela, ela só publicou como se fosse uma revisão, só falando, não, realmente parece que os seres vivos, os eucariontes, devem ser agrupados desse jeito. Então, em 2008, ela publicou um novo trabalho, mas também tratando de filogenia, a classificação dos eucariontes, numa revista chamada Journal of Systematic and Evolution, que também é uma revista científica extremamente boa, tá? Vale ressaltar que essa proposta da Sandra Baldolfi foi feita só para os eucariontes. Então, os procariontes não estão incluídos aí, tá? Aqueles seres as conhecidas popularmente como bactérias, né? Não estão incluídos nessa proposta da Sandra Baldolfi. Ela só fez para os eucariontes, tá?
E esse é o cladograma apresentado pela Sandra Baldolfo. Isso aqui é um cladograma. Cada grupo desse é um grupo monofilético, né? Que está com cores aqui diferentes. Então, cada grupinho desse é um clado, ou seja, um grupo monofilético que foi nomeado. Então, nessa árvore apareceram esses 8 grupos monofiléticos que a Sandra Baldolfo nomeou. Então, todos os eucariontes estão aí. Se você pensar, onde estão os metazoa, né? Os vertebrados? Aqui, ó, num reino chamado Opistocontes. Onde estão, sei lá, tem coisa aqui que eu nem sei, as euglenas, por exemplo, aqui nesse reino chamado Dicicristatus. Onde estão, deixa eu ver, os dinoflagelados, aqui, em alveolados. Onde estão as plantas? O que a gente chama normalmente de planta, popularmente de planta, está aqui nesse reino, chamado de arqueplastida. Então, planta vai ser aquele organismo incluído no reino arqueplastida. E para ser incluído nesse reino arqueplastida, o que esse organismo precisa ter? Qual é a apomorfia? É fazer fotossíntese? Não, não é fazer fotossíntese, porque outros organismos aqui fazem fotossíntese. Dinoflagelado, diatomáceas, algas marrons, outros organismos que estão em outros clados aqui fazem fotossíntese e não tem uma origem comum. A origem, aqui está o ancestral, né? O ancestral de todo esse grupo. Aqui no nó está o ancestral. Então, o que apareceu, que característica apareceu nesse ancestral que não apareceu nos outros ancestrais, aqui é representado os ancestrais, né? Nos ancestrais dos outros grupos, que fizeram com que esses organismos emergissem todos no mesmo clado. É isso que a gente vai ver agora, tá? Qual é a autapomorfia? Qual é a novidade evolutiva de arqueplastida? Se a gente for pesquisar, cada um desses clados, cada grupinho aqui vai ter sua novidade evolutiva, sua autapomorfia, vai ter sua característica exclusiva que fizeram com que eles caíssem aqui no mesmo clado. Tudo bem? Deu para entender o que significa autapomorfia? Sim, professora. Vocês já viram isso, né? Mas então, só para relembrar, a autapomorfia é essa novidade evolutiva, essa característica que é exclusiva de um determinado grupo, de um determinado clado, e que não estava presente no ancestral desse grupo, e que surgiu em algum momento da evolução e que passou para as diferentes linhagens daquele grupo, tá? E arqueplastida, esse termo, né, significa arque, significa antecessor ou ancestral, e plastida significa plasto. Então, esse termo, esse nome tem a ver com a autapomorfia, com a novidade evolutiva do grupo. Os representantes de arqueplastida, vamos lá, eu vou explicar, tá, esse desenho, mas tem plasto, que é essa organela celular, derivado de endossimbiose primária. Vamos lá tentar deschavar essa informação, né? Tentar entender melhor o que significa isso. Então, a novidade evolutiva, a característica que define o grupo das plantas, né? Que o nome biológico correto é arqueplastida. Todos os organismos que estão aí podem ser chamados, então, de plantas ou vegetais, tá? Mas, então, todos esses organismos têm plasto, essa organela, derivado de
endossimbiose primária. Vamos tentar entender um pouquinho o que vocês estão enxergando. Desculpem minha letra aí, porque para eu escrever aqui é horrível. Vocês estão conseguindo enxergar? Dá para ver? Tá bom. Então, isso define os membros, né, os organismos, as plantas, então são definidas por essa característica, essa autapomorfia, essa novidade evolutiva. E o que significa isso? Vamos tentar entender o que é esse processo plasto derivado de endossimbiose primária. Vocês sabem o que significa endossimbiose? Professor, é o processo de... Eu caracterizo como processo harmônico, uma relação harmônica, de quando um organismo ele consegue sobreviver dentro de outro. Isso. Uma relativa troca. Isso mesmo, perfeita a sua explicação. Quem foi que falou, hein? O Aleph. O Aleph, perfeito. Então, simbiose é um processo ecológico, né? Uma relação ecológica entre dois organismos, onde um se beneficia. Simbiose ou mutualismo, tá? Existem esses dois termos. Onde os dois organismos estão vivendo, um está se beneficiando por essa... Um e o outro estão se beneficiando dessa convivência. Isso é um processo de simbiose ou mutualismo. Diferente de outras relações ecológicas, como, por exemplo, o parasitismo ou predação, onde apenas um se beneficia, né? O parasitismo, só o parasita está se beneficiando, a predação, só o predador está se beneficiando. Mas na simbiose ou mutualismo, não. Ambos estão se beneficiando dessa relação. Então, simbiose, a gente tentou entender aí mais ou menos o que significa. Endo significa interno. Então, endossimbiose é essa relação de mutualismo onde um organismo vive dentro do outro, mas ambos estão se beneficiando dessa convivência, tá? Então, a gente sabe que algumas organelas, isso já é fato consumado na biologia. Algumas organelas, como os plastos em geral, não só cloroplasto, né? Porque cloroplasto é o plasto que acumula a clorofila, esse pigmento verde. Mas existem plastos que acumulam outras coisas, como, por exemplo, amiloplasto, que vai acumular amido, tá? Então, nem todo plasto, essa organela que acumula alguma coisa, é um cloroplasto, tá bom? Então, plasto é uma organela exclusiva da célula de alguns organismos, não só célula das plantas, né? Porque algumas bactérias também têm plasto. Então, plasto é essa organela que vai acumular alguma substância, tá? Então, cuidado para não chamar todo plasto de cloroplasto. Existem ficoplastos que acumulam pigmentos vermelhos. Então, cuidado com isso. Cloroplasto é o plasto que acumula esse pigmento verde, que é o pigmento utilizado nesse processo que é a fotossíntese, e que é acumulado nessa organela que é chamada de cloroplasto, tá? Mas, então, plasto e mitocôndria são organelas da célula que já é sabido que foram derivadas da fagocitose de bactérias. Então, eu tinha lá um serzinho eucarionte, com seu núcleo, né? Acredita-se que esse serzinho eucarionte era flagelado, tá? Então, esse serzinho eucarionte, que era heterótrofo, ou seja, não produzia sua própria fonte de energia, sua própria glicose, e ali, juntinho dele, na mesma água ali, né, na mesma lagoa, acredita-se que isso surgiu na água doce, já não mais na água do mar. Não, mentira, na água do mar. Então, no mesmo mar ali, vivia também uma bactériazinha com seu material genético lá disperso no citoplasma, e essa bactéria já era capaz de produzir sua própria fonte de energia, era uma bactéria fotossintetizante já. E estavam lá os dois vivendo até que, não se sabe por quê,
mas ainda bem que aconteceu. Esse serzinho aqui, eucarionte, com seu núcleo lá e seus flagelinhos, englobou essa bactéria, fagocitou essa bactéria. E parece que esse processo, parece não, né, que eles vivem até hoje juntos, então esse processo foi bom para os dois, dessa fagocitose, e essa bactéria vou continuar desenhando os meus flagelos aqui. Essa bactéria passou a viver bem feliz no interior desse serzinho. Opa, eu esqueci uma coisa aqui. No interior desse serzinho eucarionte. E esse processo, acho que acho não, né? A gente já sabe que beneficiou ambos. Por quê? Hoje em dia já vivem juntos, né? Isso aqui virou uma organela celular que a gente passou a chamar de plasto, que nesse primeiro momento... Ai, gente, peraí. Ficou uma coisinha. Nesse primeiro momento, não acumulava nenhum tipo de pigmento, tá? Possivelmente era uma bactéria quimiosintetizante, mas aí começou a viver dentro desse outro ser. Então, foi bom para o serzinho eucarionte, porque parte do que essa bactéria produzia de carboidrato sobrava para ele. Então, ele já não precisava mais ir procurar uma fonte externa de nutrição. A fonte externa de nutrição já estava dentro dele, já produzia para ele. E para essa bactéria aqui foi bom, porque agora eu não estou vivendo mais lá, largado na água do mar. Agora eu estou vivendo mais protegidinho, né? Eu tenho ainda uma membrana que me envolve. Para mim, tá bom. Tudo bem até aí? Então, o ancestral tá aqui, né? O ancestral de arqueplastida é esse serzinho aqui que englobou a bactéria. Então, esse serzinho aí é um serzinho ancestral. Que ele vive atualmente no planeta? Não vive mais, né? Isso foi no passado que aconteceu e já se diversificou, já deu origem a outros seres que a gente tem atualmente vivendo no planeta. Tudo bem até aí? O que é esse processo de endossimbiose? Endossimbiose, então, é esse processo pelo qual um ser foi fagocitado e passou a viver dentro de outro ser, e essa relação é benéfica para ambos. Tudo bem o que é endossimbiose? Tudo certo. Alguém quer falar? Eu só uma dúvida. A senhora desenhou 2 círculos. Um é o plástico, o outro é o núcleo. Ah, aqui é isso que eu vou falar para vocês. É o laranja e o preto? Não. Ah, aqui é o núcleo. É o núcleo, porque é um ser eucarionte. Isso aqui é o núcleo, tá, gente? Porque a minha dúvida está no seguinte, porque, beleza, teve a questão da fagocitose que formou o plástico. Mas e a questão das mitocôndrias? Também a mesma coisa, foi um outro evento de fagocitose. Era a minha dúvida, se foram 2 eventos, mas que aconteceu... Foram 2 eventos. Só que um formou o plástico, o outro formou... então era só isso. Um outro evento. A mitocôndria foi também derivada de um outro evento de fagocitose. Possivelmente antes desse. Aqui já existia a mitocôndria, tá bom? A mitocôndria já existia aqui. Então, já tinha ocorrido um primeiro evento de fagocitose que originou a mitocôndria, é que eu não desenhei. Foram eventos independentes. Tá certo, tá só isso. Tudo bem? Tá? Obrigado. Agora, aqui, só tem um evento de fagocitose, certo? Fagocitou uma vez só e já englobou essa bactéria. Por que eu tenho 2 membranas aqui? Por que eu fiz questão de desenhar aqui 2 membranas? Tem essa laranja e tem essa preta.
Essa membrana laranja aqui é de quem? É do organismo fagocitado. Isso, da bactéria que foi fagocitada, né? Do procarionte. E essa membrana preta que eu desenhei? É a do próprio organismo, que foi... Isso. Chama-se membrana da fagocitose, tá? Quando um organismo engloba o outro, ele deixa um pedaço da membrana dele e engloba isso, tá? Então, essa outra membrana é a membrana da fagocitose. E por que isso é importante a gente saber? Porque o plasto dos representantes de arqueplastida tem 2 membranas, porque esse plasto é produto de endossimbiose primária. Parece besteira, mas não é, e vocês já vão entender por quê. Então, só foi um evento de fagocitose aqui. Por isso que o plasto de arqueplastida tem 2 membranas. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Tudo bem? 2 membranas, porque foi evento de um único evento de um único evento de endossimbiose, de fagocitose. Tudo bem? Por que eu estou dizendo isso? Percebam que as algas marrons estão aqui, olha lá, em Stramenópidos, num outro grupo monofilético. Durante muito tempo, a alga marrom foi classificada em plante. Por quê? Porque era fotossintetizante, imóvel, eucarionte e pluricelular. Então, durante muito tempo, a classificação dos 5 reinos lá, a alga marrom era colocada em plante. Por que a alga marrom não é mais considerada planta? Não é mais arqueplastida? Porque faz fotossíntese? Faz fotossíntese, a alga marrom. Faz. Tem plasto? Tem plasto. Então, por quê? Porque o plasto das algas marrons e de outros organismos aqui, como diatomáceas, como as euglenas, que estão... Cadê as euglenas? Euglenas que estão aqui. Vários desses organismos, no passado, eram incluídos aqui, junto das algas vermelhas, das algas verdes. Por que eles saíram? Porque os plastos desses organismos, eles são produto de endossimbiose secundária ou terciária. Foi um segundo evento de fagocitose, tá? Então, os plastos desses organismos têm 3 ou 4 membranas. São chamados de plastos complexos. Os plastos de representantes de arqueplastida, como eles foram derivados de um único evento de fagocitose, uma endossimbiose primária, eles têm apenas 2 membranas, são chamados de plastos simples. Deu para entender isso? Sim, professora. Então, se for definir, se vocês tiverem que definir o que é planta, né? Assim, se um dia vocês tiverem que escrever isso, definir o que é planta no meio científico, no meio acadêmico, o que vocês vão falar? Planta é um representante do reino arqueplastida, planta ou vegetal. E o que caracteriza os representantes desse reino? Todos eles têm plasto derivado de endossimbiose primária. Plastos com apenas 2 membranas. É fácil? Não é fácil. Para quem não sabe o que é plasto, para quem não sabe o que é endossimbiose, não vai entender nada. Mas isso é a maneira correta da gente definir representantes de planta, representantes de arqueplastida. Tudo bem? Hein, gente? Tudo certo, professora? Tudo bem, sim, professora. Tá bom. Então, a partir daí, não sei se vocês percebem, então aqui o ancestral, que está localizado nesse ponto aqui, né, lá no passado, a gente imagina que esse ancestral é aquele serzinho que que englobou a bactéria, que teve a bactéria agora como plasto no seu interior. A partir desse ancestral, surgiram 3 linhagens dentro de arqueplastida. Como que essas linhagens, vocês percebem aqui que tem 3 linhagens? A linhagem das glaucófitas, que está aqui meio no verde escuro, sei lá, cinza.
essa linhagem aqui verde, que é chamada de viridófitas, e essa linhagem aqui que está meio em roxo, que são as algas vermelhas. Então, a partir desse ancestral, surgiram, diversificaram 3 linhagens dentro de Arqueplastida. Vamos entender como que foi esse surgimento, essa diversificação dessas linhagens, tá? E aí, vocês entendendo isso, eu já cumpri minha missão de hoje. Vamos ver como é que, a partir daquele serzinho que englobou a bactéria, esse ancestral, então, eu tenho lá o ancestral, lá no passado, com seu núcleo, viu? Isso aqui é o núcleo. E agora a bactéria vivendo lá dentro dele como uma organela chamada de plasto. Até então, esse plasto, aqui o materialzinho genético, né? Esse plasto não acumulava pigmento no seu interior. Mas aí os organismos vão se dando origem a outros organismos, né? Se modificando, seus descendentes vão se modificando. Isso é evolução, é a modificação dos organismos. Evolução, em nenhum momento Darwin falou que é melhorar ou piorar, ele falou que é modificar. Então, os ancestrais vão originando descendentes diferentes dele, até que chega um momento que aquilo é uma outra espécie. É tão diferente que já virou outra espécie. E é isso que acontece, né? Então, esse organismo ancestral, que não vive hoje com a gente, né? Está lá no passado, se diversificou. Parte dos seus descendentes continuou meio parecidinho com ele. Continuou lá com aquele plastinho, sem pigmento no seu interior. Então, sempre a diversificação, a gente acredita que vai acontecendo assim. Uma linhagem permanece parecida com a ancestral e uma linhagem sofre modificação. É isso que um cladograma tenta representar, tá? Então, aqui, eu tenho um descendente desse ancestral parecidinho com ele, cujo plasto permanece sem pigmento, mas eu também dou origem a outro descendente desse ancestral, que já é um pouquinho diferente dele. Percebam que a origem é desse ancestral, né? Mas é um pouquinho diferente. Aqui, o plasto, vou continuar desenhando minha membrana interna do plasto de laranjinha para vocês entenderem que foi lá a bactéria. Mas aí esse plasto passa a acumular pigmento verde no seu interior, que é a clorofila. Então, percebam que desse ancestral se originam 2 descendentes. Um que passa a acumular pigmento verde no seu interior e o outro que permanece basicamente igual ao ancestral, que continua lá com plasto sem acumular pigmento. E aí o tempo foi passando e esses organismos continuaram evoluindo até chegar no presente, até chegar no tempo atual. Então, aqui, eu vou ter um organismo que continua praticamente igual ao seu ancestral, com plasto acumulando pigmento verde no seu interior. Mas eu vou ter um outro descendente, esse ancestral aqui, esse segundo ancestral, sofre uma diversificação, né, em 2 linhagens, onde eu vou ter outro descendente desse ancestral que... Aqui o núcleo, tá? Que, além do pigmento verde... Eita, esqueci de desenhar de laranja, peraí.
A membrana interna, o que está em laranja aqui é a membrana interna, não vamos perder isso de vista, tá? Aqui é o plasto, né? Eu vou ter um outro descendente desse ancestral que, além do pigmento verde, passa a acumular também no interior do seu plasto um outro pigmento, um pigmento acessório, um pigmento vermelho, ficobilina. Tá? Então, percebam aí que no tempo atual, hoje em dia, eu tenho... Hoje em dia não, né? No passado lá, eu tenho outra diversificação aqui. Um organismo, um descendente desse ancestral, que passa a acumular apenas pigmento verde no interior do seu plasto, a clorofila, mais uma outra linhagem que, além do pigmento verde, também acumula pigmento vermelho no interior do seu plasto. Esses organismos continuam evoluindo, continuam se modificando. Esse grupinho aqui dá origem às... que só tem pigmento verde no interior do seu plasto, as algas verdes, dá origem atualmente, né? E as plantas terrestres, as briófitas, as pteridófitas, todas elas só com pigmento verde no interior do seu plasto. Esse organismo aqui dá origem às algas vermelhas. E esse organismo aqui dá origem a um grupinho que a gente conhece como glaucófitas, um grupinho de seres unicelulares que não tem pigmento no interior do seu plasto. O plasto desses organismos é chamado de cianela e que vive na água doce, tá? Por isso, dá para imaginar que as 3 linhagens, é assim que surgem essas 3 linhagens lá de arqueplastida. Então, a partir desse ancestral, eu tenho uma linhagem que permanece basicamente igual ao ancestral, sem pigmento no interior do seu plasto, uma linhagem que acumula apenas pigmento verde no interior do seu plasto, e uma linhagem que, além do pigmento verde, acumula também pigmento vermelho no interior do seu plasto. Então, de novo aqui, olha lá, é mais ou menos o que eu desenhei. Eu tenho aquele ancestral que englobou a bactéria, e essa bactéria, então, passa a fazer parte desse ancestral como uma organela, como plasto. E, a partir disso, eu vou tendo diversificações, eu vou tendo surgimento de outros organismos. Então, a partir desse ancestral, eu tenho uma linhagem descendente que permanece semelhante ao ancestral, com plasto que não acumula pigmento no seu interior. Eu tenho uma outra diversificação aqui. Desse ancestral, eu tenho um ancestral que vai acumular pigmento verde no interior do seu plasto. E, a partir daí, eu tenho um descendente que só vai acumular pigmento verde no interior do seu plasto, e outro descendente que, uma terceira diversificação aqui, né? Uma terceira linhagem surgindo com organismos que, além do pigmento verde, além da clorofila, passam também a acumular pigmentos acessórios, as ficobilinas, pigmentos vermelhos no interior do seu plasto. Esse organismo ancestral aqui vai se diversificar cada vez mais, originando as algas verdes e as plantas terrestres, todas elas com clorofila apenas no interior do seu plasto. Esse outro ancestral aqui vai dar origem às algas vermelhas, com pigmento verde e também vermelho, as ficobilinas no interior do seu plasto. As ficobilinas acabam se sobressaindo, por isso que esses organismos acabam tendo a coloração mais avermelhada. Mas não é que não tenha a clorofila, não, no interior do seu plasto. Tem também, tá? Mas é que a ficobilina acaba sendo mais forte, refletindo mais a luz vermelha, e a gente vê esses organismos
como organismos mais avermelhados. E uma terceira linhagem aqui, que dá origem às glaucófitas, cujos plastos são muito semelhantes àquele organismo que foi englobado. Esses plastos são chamados de cianelas. Esse ancestral aqui dá origem a um grupo que é chamado de glaucófitas, grupo de água doce. Tudo bem até aí? Deu para entender como é que ocorre essa diversificação de arqueplastida em 3 linhagens? Professor? Oi. No caso do surgimento das algas vermelhas, tem alguma coisa que tem algum artigo que explique o surgimento das ficobilinas? Deve ter. Eu não sei te falar aqui no momento, mas deve ter. Não é meu objeto de estudo, eu nunca fui atrás disso, porque eu não trabalho com alga, né? Eu trabalho com angiosperma. Mas com certeza deve ter. Não sei nem... Agora, estou pensando aqui agora. Não sei nem se foi, de repente, só uma modificação estrutural da clorofila, se a ficobilina é parecida molecularmente com a clorofila. Vamos atrás disso, se alguém encontrar isso, me fala. Eu vou perguntar para a Élica também. Se existe, como é que surgiu a ficobilina, as ficobilinas. Que não tem só um tipo de ficobilina, assim como a clorofila tem vários tipos. Não sei, vamos atrás. Não sei como surgiu, não sei nem se foi só de repente, só uma modificação estrutural da clorofila. Pode ser, né? Mas vamos atrás, não sei te falar. Tudo bem até aí, gente? Tudo certo. Tudo certo? Então, agora eu vou apresentar um vídeo para vocês que vai sintetizar isso que eu acabei de falar, tá? O vídeo é bem curtinho, da Universidade de São Paulo, da USP, e aí, só para sintetizar isso que eu acabei de falar. Eu vou desligar meu microfone, porque senão ficam 2 vozes, vocês escutando o vídeo. Deixa eu só começar a projetar. Espera aí. Uma guia. Eu sempre tenho que pensar um pouco aqui. Ver se está indo para vocês. Apareceu essa tela. Acho que está indo. Apareceu para vocês? Sim, professora. Sim? Então, eu vou desligar aqui meu microfone. Opa. Bem-vindos! Hoje iremos tratar da diversidade dos seres vivos na árvore da vida e a origem endossimbiótica dos cloroplastos. Bem-vindos! Hoje iremos tratar da diversidade dos seres vivos na árvore da vida e a origem endossimbiótica dos cloroplastos. No ano de 1990, o microbiologista americano Carl Richard Woese propôs uma hipótese de árvore filogenética que agrupava os seres vivos em 3 grandes grupos, denominados de domínios. Os domínios bactéria e arqueia, que agrupam os organismos procariontes, e o domínio eucária, que agrupa os seres eucariontes e inclui todos os representantes das plantas. Em 2003, Sandra Baldorf propôs uma filogenia apenas para o domínio eucária. E apesar da existência de outras hipóteses de filogenia, atualmente este modelo é um dos mais utilizados no mundo acadêmico e científico. Nesse cladograma, os autores dividiram os eucariontes em 7 grandes grupos, denominados de supergrupos. Os supergrupos alveolados e extramenópilos, que por sua vez estão reunidos no supergrupo cromoalveolados, os escavados, os opistocontes e amebozoa, que conjuntamente compõem os unicontes, o supergrupo rhizaria e o supergrupo arqueplastida, no qual estão todos os representantes conhecidos como plantas. O supergrupo arqueplastida inclui o clado Glaucófita, um grupo pequeno de microalgas unicelulares e colônias de água doce.
as algas vermelhas ou rodófita, as algas verdes clorófita, carófita e prasinofícias, e as plantas terrestres, que incluem as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. O termo planta é um termo um tanto controverso. Por quê? Porque nos remete a uma ideia de que plantas possuem clorofila A, são fotossintetizantes e apresentam raiz, caule e folha. No entanto, hoje sabemos que nem toda planta é verde ou possui raiz, caule e folha. Da mesma forma, organismos que fazem fotossíntese não necessariamente são plantas. Alguns exemplos são as algas vermelhas, que têm uma coloração avermelhada e não necessariamente são verdes e correspondem ao clado das plantas. Outros exemplos são os musgos, que são pequenas plantas, mas que não possuem raiz, caule e folha, mas que representam dentro deste clado. Hoje em dia, sabemos que a característica que reúne a todos os representantes das plantas é a presença de um cloroplasto simples, ou seja, um cloroplasto com duas membranas, que deriva de uma endossimbiose primária, o qual o nome de Arqueplastida é um nome mais adequado para esses organismos endosimbiontes primários que derivaram a partir de um ancestral de uma cianobactéria. A origem e diversificação dos cloroplastos constitui um dos eventos evolutivos mais notáveis da vida na Terra. Acredita-se que a origem do cloroplasto descenda de uma cianobactéria ancestral, um procarionte gram-negativo. Essa cianobactéria teria sido fagocitada por uma célula eucariótica heterótrofa. A cianobactéria fagocitada não teria sido digerida e permaneceu dentro do eucarionte hospedeiro como endosimbionte, transformando-se ao longo da evolução em uma organela, o cloroplasto. Essa transformação significou a perda da parede celular da cianobactéria endosimbionte e a transferência do seu DNA e de muitas das funções para o núcleo do hospedeiro. Esse processo, no qual o cloroplasto é originado diretamente da fagocitose da cianobactéria ancestral, é conhecido como endossimbiose primária. O cloroplasto originado por endossimbiose primária possui duas membranas envoltórias: a membrana interna e a membrana externa da cianobactéria. O cloroplasto com duas membranas, produto de evento de endossimbiose primária, é chamado de cloroplasto simples e está presente em todos os representantes de Arqueplastida. As algas vermelhas são organismos que possuem cor avermelhada escura a rosáceo claro. Essa cor é característica da presença de pigmentos acessórios como as ficobilinas, pigmentos que foram herdados pelas cianobactérias ancestrais. Outra característica compartilhada com as cianobactérias é a presença de tilacoides livres dentro do cloroplasto, diferente das algas verdes e as plantas terrestres, na qual os tilacoides se encontram agrupados dentro do cloroplasto. As algas verdes apresentam uma coloração verde brilhante. Esses organismos perderam a ficobilina e ganharam a clorofila B como pigmento acessório. A clorofila A e a clorofila B são clorofilas características dos organismos verdes, ou seja, das algas verdes e as plantas terrestres dentro do clado Arqueplastide. Esses dois clados, algas vermelhas e algas verdes, foram os primeiros dois a se diversificar dentro do ramo das Arqueplastide. Os cloroplastos dos outros clados de eucariontes fotossintetizadores são ditos complexos, pois possuem mais de duas membranas e foram produtos de endossimbiose secundária e terciária independentes. A endossimbiose secundária ocorreu por fagocitose de células eucarióticas que já continham cloroplastos por outra célula eucariótica e que evoluíram para originar os cloroplastos secundários, ou seja, cloroplastos complexos que possuem mais de duas membranas cloroplastidais. Para ocorrer a endossimbiose secundária, foi necessária a participação de diversos hospedeiros que fagocitaram diferentes representantes de algas vermelhas, originando criptomonas, aptófita, heterocontes e diatomáceas, e diferentes representantes de algas verdes, originando euglenoides e cloraracnófita. Estudos indicam que a endossimbiose terciária deve ter ocorrido independentemente da endossimbiose de criptomonas, aptófitos ou diatomáceas, sendo encontrados
E aí, gente? Eu parei. Estão me escutando? Estamos. Sim, professora. Eu parei porque ele começa aí a explicar a origem daqueles outros grupos. Depois, se vocês quiserem ver, faltam 2 minutinhos só para acabar. Porque ele começa a explicar a origem daqueles outros grupos de fotossintetizantes com cloroplasto, né? Então, a origem daqueles cloroplastos mais complexos, né? De cloroplasto com 3 ou 4 membranas, dos dinoflagelados, de algas marrons, de euglenas, que aí foi um ancestral que englobou uma alga verde, um ancestral que englobou uma alga vermelha, tá? Aí é uma origem um pouquinho mais complexa, mas que não é objeto dessa disciplina. Então, o objeto de estudo dessa disciplina são os organismos presentes em arqueplastida. Na verdade, parte desses organismos. A gente vai trabalhar a partir da próxima aula com as espermatófitas, então plantas terrestres com sementes. Semente é uma outra novidade evolutiva que foi adquirida por um outro ancestral de plantas, né? E que deu origem a esse grupo que a gente conhece como os portadores de sementes, as espermatófitas, que é o objeto de estudo dessa disciplina. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Eu vou interromper a gravação.